Bem-vindos de novo ao Estado de Freguesias, aqui no Grupo Recreativo Vilaverdense. Estamos para a Figueira TV e com convidados aqui em estúdio, como podem ver, mas quero também dar as boas-vindas ao público que está a assistir aqui no Grupo Recreativo Vilaverdense. É um dos ícones do associativismo do Concelho e é uma das mais importantes coletividades da freguesia de Vila Verde. E a propósito de Vila Verde, temos connosco o Presidente da Junta, Vítor Alemão, e temos um painel de comentadores fixo, e começo pela minha direita Vítor Guedes, Carlos Beja, que já são conhecidos do Estado do Concelho, e agora estão aqui para analisar e para debaterem o estado das freguesias. Elas são 14, já foram 18, até 2013, e esse é um dos assuntos que vamos tratar ali com o Presidente Vítor Alemão. E no meu lado esquerdo tenho aqui Carlos Marques, Manuel Marques, peço desculpa, que se estreia aqui connosco como comentador da Figueira TV. Mas começo por entrevistar uma pequena entrevista com o Presidente da Junta de Vila Verde, Vítor Alemão, e depois vamos então ao debate e finalmente vamos falar com o Presidente do Grupo Recreativo Vilaverdense, António Gomes, que está aqui entre o público. Começo então com Vítor Alemão. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite e por nos receber aqui na sua freguesia, e é claro que os nossos agradecimentos vão para António Gomes por nos receber aqui no Grupo Recreativo Vilaverdense. Vítor Alemão, nós estamos numa freguesia com cerca de 3.000 habitantes, periurbana, ou seja, tem uma parte que pertence à zona urbana, outra que é rural, uma freguesia que dista cerca de 5 km da sede do Concelho e cuja sede de freguesia tem um importante ou significativo aglomerado populacional constituído por habitação social, o que veio também alterar as características desta vila. Mas o que alterou mais as características desta vila, ou melhor, da freguesia, foi a reforma administrativa, em 2013, que lhe cortou uma parte substancial do território. Como é que encarou esse facto, sendo o primeiro Presidente de Junta com a nova realidade da reorganização das freguesias, que reduziu de 18 para 14 o número de freguesias do Concelho da Figueira da Foz? Muito boa noite. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os doutores Vítor Guedes, Carlos Beja e Manuel Marques, assim também Jorge Alves e a todo o público aqui presente. De facto, essa reforma administrativa foi algo que, para a freguesia de Vila Verde, foi muito difícil. Muito difícil, ainda por cima, mais difícil porque, pela particularidade de ser a única freguesia da República Portuguesa que levou um corte com essa reforma administrativa. Foi retirado quase 50% do seu território. É evidente que se fôssemos falar aqui de tudo o que envolveu essa reforma, diria para um programa, mas para o novo Executivo foi algo que nós, à partida, até sabíamos que isso iria acontecer, porque ela foi feita antes de nós tomarmos posse. No entanto, a lei previa que houvesse 2 anos de adaptação. Portanto, durante 2 anos, esse corte não se faria, portanto, permitiria às freguesias sujeitas a esse corte, que seria a de Vila Verde, e, portanto, ficámos muito surpreendidos quando o Governo entendeu, e por isso o nosso espanto, como é que uma freguesia, que foi a única que teve o corte, como é que o Governo entendeu que tivesse efeitos imediatos. Certeza que não foi pelo que se iria poupar, porque isso não tem razão de ser. Foi algo, se calhar, que é feito até sem pensar. O que é certo é que foi feita uma freguesia deste país. E, portanto, nós, quando prevíamos essa adaptação, sabíamos que tínhamos esse espaço de tempo e que seria importante, não só porque também o Executivo era a primeira experiência autárquica que iria ter, e fomos então surpreendidos com essa situação. É evidente que o orçamento da Junta de Freguesia de Vila Verde, como todas as outras, é de facto muito limitado. Mas com esse corte foi realmente mais uma aventura que nos foi logo a primeira aventura que nos foi proposta. E tivemos que realmente fazer alguns acertos. Não só porque somos uma junta de freguesia que tem 3 pessoas no quadro de pessoal, se calhar muitas com as nossas características não o têm,
E, portanto, a nossa primeira preocupação teria que ser sempre em dar resposta que essas pessoas que colaboram com a Junta de Freguesia, ao fim do mês, tivessem o seu salário garantido. Portanto, foi a primeira preocupação que nós tivemos. Depois foi realmente fazer uma análise geral de todo o orçamento e encolher onde era possível. Porque pode-se pasmar ou podemos ficar admirados que perto de 7 mil euros não é muito, mas para um executivo é muito dinheiro num ano. Porque 7 mil euros permite-nos fazer algo que, parecendo que é pouco, mas não é. Dá para fazer muita coisa. Como é que os vilaverdenses reagiram a esta nova realidade administrativa, nomeadamente a perda de cerca de 50%, como disse, do território da freguesia, incluindo a Ilha da Morraceira, que estava a ser disputada por Vila Verde e por Lavos, e acabou por fazer parte de Lavos? Eu tenho que fazer uma análise, talvez, que não seja... Eu tenho que fazer a minha análise. Que não seja exaustiva. Claro, eu tenho que fazer a minha análise. Claro. Eu penso que os vilaverdenses nunca acreditaram muito nisso. Julgavam, talvez, que não fosse possível isso vir a acontecer. E, na altura, o executivo que estava em funções referenciou isso, chamou a atenção de muitas pessoas, mas houve grande parte que julgava que isso não era possível. E quando nós começamos a olhar e a verificar as coisas, ela foi feita e o acordo foi feito. E agora temos que viver com ele. Ainda conserva no seu gabinete o nome de todos os deputados municipais que votaram a favor da reorganização administrativa, da reforma da administração local, a quem chamou traidores ou qualquer coisa do género? Não, foi a minha primeira ação na Assembleia Municipal. Sim, mas tem lá emoldurado no seu gabinete. Ainda lá está ou não? Está, sim, senhor. De facto, eu quando tive a minha primeira intervenção, logo na primeira Assembleia Municipal, foi fazer essa chamada de atenção que realmente não era justo, porque achamos que não é justo. Uma freguesia com mais de 200 anos de junta de freguesia, não é justo que de um momento para o outro se faça um corte desta natureza. Pode-se discutir tudo e mais alguma coisa, mas acho que não foi a decisão mais acertada. E ao tomar essa minha atitude em Assembleia Municipal, hoje, quem entrar na Junta de Freguesia, é o primeiro quadro que se vê logo à entrada, é com a lista daqueles que nós intitulamos por Coveiros de Vila Verde. Ou isso. Vila Verde é uma freguesia ribeirinha, tem uma grande extensão do rio, no estuário do rio Mondego. No entanto, não tem praticamente acesso ao rio. Ou é o porto comercial, ou é a linha ferroviária que impedem o contacto direto com o rio. O seu antecessor, João Carronda, que se encontra aqui entre nós, fez várias tentativas para que essa realidade fosse alterada, no entanto, não conseguiu e, pelos vistos, também não vai conseguir tão depressa, porque não é um problema de fácil resolução ou barata resolução. Tem alguma esperança de que os vilaverdenses possam reconciliar-se com o rio através de eliminação de algumas barreiras físicas que os impedem de frequentarem o rio livremente? Se nós não tivéssemos esperança, nós não estaríamos na Junta de Freguesia. Portanto, é esse a nossa vontade de estar na Junta, é realmente ter alguma esperança. E de facto, continua a aparecer, não digo que não, que há uma pequena sempre luz ao fundo do túnel. Eu ainda há pouco tempo estive na Câmara Municipal com a senhora vereadora da Urbanização a discutir o novo quadro comunitário do 2020, em que vai ser, portanto, lá está, até 2020, vai ficar enquadrado não só o circuito de ciclista, ciclovia, em que estará lá nesse quadro que vai desde da Figueira até mais ou menos à fábrica Nova e Luz, onde estará enquadrado, e foi essa nossa que nós demos grande ênfase, foi que ficasse lá marcado um ancorador, pelo menos um ancorador. Se a Junta tivesse algum dinheiro, e o problema é sempre, andamos sempre à volta do mesmo, que é o dinheiro, não seria difícil fazer um ancorador em Vila Verde, porque nós também, Junta Executiva, já tivemos contactos com a APA e a Delegação de Coimbra, em que eles nos permitem que nós façamos um ancorador.
Agora, tanto com algumas características, entre as quais não poder alterar o relevo e o que está nas margens do rio. E de certeza que também não podem retirar de lá a linha ferroviária, não é? Claro, mas temos essa abertura até. Mas onde é que está o dinheiro para fazer isso? É que nós temos tanta coisa para fazer. Essa é uma boa pergunta. Vila Verde, nomeadamente na Fontela, tem uma fábrica de vidro, que é a Verália, a antiga vidreira da Fontela, depois Saint-Gobain Mondego e atualmente Verália, que é uma mais-valia para a freguesia, porque a partir de emprega pessoas, mas também é um problema porque cria ali constrangimentos de trânsito, precisamente na estrada principal de Vila Verde. E aqui a minha pergunta vai para a variante de Vila Verde. Quando é que finalmente Vila Verde vai ter uma variante? Se é que vai ter uma variante? Essa pergunta deveria ser feita à Câmara Municipal, de facto, porque nós, no nosso parecer do PDM, a Junta de Freguesia de Vila Verde, deixou bem explícito a nossa ideia, a nossa vontade, que até foi aceito, que seria uma nova entrada na A14, portanto, aqui a norte da fábrica da vidreira. Portanto, há consenso sobre isso. O único problema que se coloca neste momento e que a Câmara também tem alguma dificuldade é saber se permite, pelas distâncias que existem portanto, das saídas da autoestrada, poder-se vir a fazer uma nova variante. Eu acho que isto, em política, tudo é possível. Contorna-se tanta coisa. Eu acho que para este problema, que são mais de 100 caminhões a transitar na nossa freguesia por dia, acho que se houvesse mais vontade política, seria possível fazer essa variante. Agora, não é por falta de pedidos, não é por falta de avisos da situação que isso não se faz. Falei no início que a Vila de Vila Verde recebeu muitas pessoas de fora e também certamente algumas da freguesia, através dos empreendimentos de habitação social. A habitação social veio descaracterizar a vila ou veio aportar novas características sociais, sociológicas, socioeconómicas, socioculturais? Claro. Os novos habitantes já estão integrados? Claro que alterou um pouco, mas isto, eu acho que toda a gente tem o seu espaço. Toda a gente é bem-vinda, independentemente do seu cariz social, das suas capacidades económicas. Eu acho que em democracia e num país livre, qualquer pessoa é bem-vinda, seja onde for. E Vila Verde não tem, assim, pode-se dizer, um problema nesse aspecto. Eu penso que o maior problema em Vila Verde, e relativamente à zona a que se refere, é sobretudo sobre o dever de cidadania das pessoas. Porquê? Porque habitação social somos nós a descontar para pessoas que têm necessidades. Essas pessoas deviam ter algum retorno daquilo que lhes é oferecido. Não é que haja conflitos, nem nada disso, porque, felizmente, acho que a comunidade está muito bem inserida. Agora, eu falo no aspecto das pessoas terem um comportamento cívico em relação à sujidade que provocam, à forma como do seu comportamento aqui nesta zona. Porque ainda há pouco tempo nós fizemos uma campanha que fizemos porta a porta para alertar as pessoas sobre os dejetos dos animais, sobre os monos na freguesia, que é outro aspecto que nós temos debatido. Eu acho que esta zona aqui, se as pessoas tivessem um comportamento cívico adequado, nós teríamos uma zona limpa, que toda a gente gostaria de viver melhor, com mais vontade de viver, as pessoas sentiriam também com uma qualidade de vida superior, e eu, infelizmente, tenho que o dizer. É dos maiores problemas que a Junta de Freguesia se debate, é com a limpeza da zona da habitação social. Isso, de facto, para nós é triste. Vítor Alemão, a freguesia de Vila Verde encontra seguramente, penso eu, e se estiver errado corrigir-me-á, na central da EDP uma das melhores coisas que lhe aconteceu nas últimas décadas. Pelas contrapartidas e pelos benefícios, pelas mais-valias que a construção da central trouxe para a freguesia, nomeadamente aquele que foi recentemente inaugurado, o Parque Urbano de Lares, mas outras benfeitorias e outras obras e também financiamentos e apoios para as coletividades que fez. Concorda comigo ou não? É evidente que concordo, porque
Nem eu, quando era um simples cidadão de Vila Verde, hoje nas funções que tenho outra noção das coisas, daquilo que foi feito. Porque a EDP não fez só o parque, não financiou só o Parque Urbano de Lares, não vai só financiar o Centro de Dia. Quando é que arranca o Centro de Dia? Quando é que a inauguração? Julgamos que para o ano, porque pelo menos o protocolo tem que ser cumprido. Eu sei que há Ervedinho. No Ervedinho. Eu sei que há alguma preocupação, porque o prazo está sem encurtar, portanto, isso também não é um problema nosso. Nós estamos preocupados, temos vindo a interrogar quase, não é dia a dia, não posso dizer assim, mas todas as semanas o Executivo da Junta interroga a Câmara sobre o início do Centro de Dia, e a resposta que nós temos é que ele vai ser construído. Portanto, aí estamos descansados e acreditamos nisso. Agora, a EDP, o que estávamos a falar, a EDP alcatrou as estradas, a EDP colocou saneamento, a EDP ajudou umas coletividades, umas mais, outras menos, mas colaborou. Portanto, fez uma série de coisas que há muita gente que, se calhar, ou não sabe ou não quer saber. E, por vezes, até exige, se calhar, mais do que aquilo que nos foi dado. Mas isso também, acho que é uma colaboração que a empresa deu e que é bem-vinda. Se calhar há outras empresas que também podiam colaborar mais um bocadinho. Bem, também não há assim tantas empresas, não é? Ou seja, também não pode estar a referir-se a muitas delas, porque não há assim tantas empresas. Mas eu aí posso discordar um pouco consigo, só num aspecto. É que a freguesia de Vila Verde contribui para o orçamento da Câmara Municipal, é uma das maiores que contribui, através da derrama, para o orçamento da Câmara Municipal. Mas pela dimensão da empresa ou pela quantidade das empresas? Das empresas que existem ou pela quantidade? É evidente pela dimensão das empresas. E é aí que nós, por vezes, nos interrogamos. Como é que uma freguesia que tem em que a sua prestação para o orçamento municipal não é o maior, é dos maiores, como é que não há também, por parte da Câmara, uma atenção... Eu não quero ser mimado mais do que os outros, mas acho que se colaboramos de uma forma, não se pode dizer abastada, mas de uma forma muito maior que todas as outras, acho que também podíamos ter uma atençãozinha, porque então, fazia um pouco de justiça. Não é? Ou seja, a sede do Conselho aqui tão perto e, no entanto, tão longe daqui, é isso? Sim, faz-me lembrar uma manifestação que eu fiz há uns anos, quase que parecida a essa. Pode contar, assim brevemente, também não temos muito tempo, porque os comentadores não são espectadores, não é? Vão ter de falar, temos de lhes dar tempo para falarem. Mas conta essa uma pequena história, foi, salvo no ano 2000, não sei se estou enganado, sei que foi na altura da inauguração da ETAR, em que ia-se fazer a inauguração da ETAR e a zona da Fontela não iria ter saneamento. Estava só previsto ter o saneamento só para passado 2 anos. E é evidente que eu, como freguês, e acho que com direitos relativamente aos outros, e porque a freguesia ia ter um equipamento que ninguém queria, ninguém quer uma ETAR na sua freguesia, eu senti-me um pouco revoltado e um dia fui à Assembleia de Freguesia e pedi que alguém me acompanhasse para fazer diligências no sentido de que fosse feita uma ação para que o saneamento tivesse ao mesmo tempo. Vim-me sozinho e então fiz a promessa que no dia em que fosse feita a inauguração eu iria estar lá a manifestar-me. E portanto fiz essa promessa, estive lá, tive a ajuda do Primo Zé, e estivemos lá e manifestámos com uma frase que na altura era muito ouvida. Qual era essa frase? Dizia-se que a figueira estava na moda e a gente dizia que a Fontela estava na merda. E, portanto, o que é certo é que, passado 2 meses, ou por coincidência, ou não sei, o saneamento começou a ser feito na Fontela e, por acaso, foi na minha rua. Bem, resta saber se foi por acaso, não é? Depois dessa manifestação, tudo quanto sei foi silenciosa, não é? Resta saber, no entanto, se foi por acaso. Vítor Alemão, agora agradecer-lhe que utilizasse a sua capacidade, síntese que eu sei que tem, como um bom militar que é, embora na reserva, sei que é capaz de dizer muito com poucas palavras. Quais são as carências, as principais carências da freguesia neste momento?
As carências, as principais, começa pela mobilidade, de facto, que há bocado aqui falámos. Era fundamental que o trânsito fosse escoado de outra forma, porque se nós formos a ver todas as ruas que se iniciam na Rua da Vidreira e na Rua Beira Rio, todas terminam quase sem qualquer escapatória. Portanto, está tudo sem qualquer possibilidade de mobilidade. Depois temos a Casa Mortuária, que nós queremos iniciar, não sei se conseguimos iniciar este ano. Temos tudo praticamente, só nos falta aprovar as especialidades, já foram apresentadas e só falta a aprovação das especialidades. A viabilidade já está aprovada e é isso, uma das grandes obras que a freguesia precisa e que é, para lá, a primeira aposta deste Executivo. E seria realmente, de facto, o espaço a que nos roubaram, que foi o Rio. Isso é algo que todos os vilaverdenses sentem, porque a freguesia nasceu do Rio para os nossos moinhos. Nós todos aprendemos a nadar no Rio e isso, de facto, é qualquer coisa. Então, agora vamos falar sobre as potencialidades da freguesia. Quais são as potencialidades de Vila Verde? As potencialidades são várias. Nós temos a nossa indústria, temos o nosso associativismo, podemos dizer que é, em termos de conselho, se calhar uma referência, não só por esta casa onde nós estamos. O Grupo Recreativo Vilaverdense. Recreativo Vilaverdense, pela a coletividade da Fontela. Tem uma excelente filarmónica em Lares. Em Lares, portanto. E depois as nossas coletividades são inteligentes. E as outras não? As outras não são? Não sei, mas eu falo por aquilo que sei. Claro. É que se formos a ver, as nossas coletividades, nenhuma delas colide, seja no que for, em qualquer tipo, ou no desporto, ou na cultura, nada repete a mesma... Então complementam-se. Portanto, elas complementam-se a si próprias. A Lares soube escolher a música e o folclore. A Fontela soube escolher o coro, porque há menos habitantes, portanto, neste momento está mais reservada e tem menos habitantes. O GRV tem o desporto, tem a cultura, tem várias coisas. Portanto, se nós verificarmos, todas elas se completam. E, portanto, por isso é que o nosso associativismo é isso, é uma grande força. Se tivéssemos o Rio, é evidente que as potencialidades que aumentariam. Mas, infelizmente... Também tem a agricultura. Sim, sim. Mas, infelizmente, Vila Verde, há bocadinho disse, é que está bem localizada, mas está dentro de um enclave entre a autoestrada e o Rio. E a linha de comboio, não é? Na Salmanha, não é? Ou seja... Sim, sim. Sim, sim. Na estrada principal, sim. Se o mandato terminasse hoje, o que é que teria para mostrar aos vilaverdenses de obra feita? E obra não significa obrigatoriamente património edificado. Eu não posso ser ambicioso porque é assim, as nossas limitações são de tal forma que eu gostaria de chegar ao fim do mandato e ter inaugurar a Casa Mortuária. Certamente que não gostaria de inaugurar a Casa Mortuária. Sim, sim, compreendo. Porque acho que devemos dar dignidade que os nossos familiares devem ter, claro. E que não têm. Que é uma velha ambição dos seus antecessores também, não é? A Casa Mortuária. Sim. Última pergunta. Vai candidatar-se? Já sei que vai dizer, mas ainda faltam 2 anos, muita água vai correr aqui no Rio, em frente à Vila Verde, muitos caminhões vão passar na estrada principal, mas diga lá. É evidente que faltam 2 anos. 2 anos, eu iniciei sem saber nada, hoje sei qualquer coisa e ainda tenho muito para aprender. E não sei o que vai acontecer. Mas, na minha opinião, acho que os autarcas se devem renovar ao máximo. Porque se continuarem muitos anos no mesmo lugar, vão adquirindo algum, não é vícios, não chamo vícios. Rotinas?
rotinas? Algumas rotinas. E quando vem sangue novo, há sempre alguma coisa nova. Ou seja, para me dizer que vai ou não recandidatar-se? Não sei. Já sabia, eu já sabia que não sabia. Ia dizer-me que não sabia. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente, Vítor Alemão, Presidente da Junta de Vila Verde. Nós estamos aqui no Grupo Recreativo Vilaverdense, agora passamos na estreia deste novo programa que tem como nome o Estado das Freguesias, em parceria com o Diário As Beiras e Figueira TV e Diário As Beiras, e temos um painel fixo que procede depois da entrevista aos comentários, Vítor Guedes, Carlos Beja, e temos aqui também um estreante, Manuel Marques, estreante como comentador na Figueira TV, porque tanto Carlos Beja como Vítor Batista fazem parte do programa. Vítor Guedes, peço desculpa. Vítor Guedes, sim, não confundir, aliás, porque sim, não, nem convém confundir. Fazem parte do programa Estado do Conselho também da Figueira TV. Ouvimos aqui desabafos, ouvimos aqui também Vítor Alemão a falar sobre as potencialidades, sobre as carências da freguesia, mas houve aqui um assunto no qual o Presidente da Junta colocou o acento tónico, que é a reorganização ou a reforma administrativa. O Vítor Guedes era vereador, não votou na Assembleia Municipal, não é? Por isso não tem lá o nome dele inscrito, pois não? Não tem. Mas podia ter. Não, também não podia ter. Também não podia ter. Não. Então porquê? Diga lá. Não podia ter, ou melhor. É uma situação complicada, porquanto eu fiz parte como as pessoas naturalmente devem saber, e se não sabem ficam a saber. Eu sei que se afastou também na sequência disso. Não fiz parte do movimento Figueira 100%. Movimento esse que de facto teve uma intervenção decisiva no acordo que fez com o PSD para a atual organização ou reorganização administrativa do Conselho. E foi com a mão, efetivamente, do movimento Figueira 100% e do PSD que a freguesia de Vila Verde foi expoliada, porque esse é o termo correto, foi expoliada de uma parte muito considerável da sua história e do seu território, com a qual, movimento esse e acordo esse celebrado pelo PSD, que eu me demarquei, mal tive conhecimento dele, demarquei-me pelo seu princípio e pela forma como ocorreu. Demarquei-me e filo publicamente e desde esse momento que me retirei dos órgãos do movimento. Portanto, penso que por esse motivo não poderia lá ter, de facto, o meu nome. Foi a minha primeira provocação da noite. Pois, eu sei que sim. Carlos Beja é que não podia ter mesmo lá o nome, porque nem era vereador, nem era deputado da Assembleia Municipal. E se fosse, concordaria com a reforma da administração local? Deixe-me aqui primeiro cumprimentar o nosso Presidente, bem como o Presidente da associação onde estamos, bem como os nossos colegas, comentadores e a assistência, para dizer que é interessante este novo programa de fazermos agora o Estado das Freguesias. Já fazíamos o Estado do Conselho, agora fazemos as freguesias. Bem, se calhar temos que começar a pensar em fazer o Estado da Nação, bem precisa, face aos últimos acontecimentos, é capaz de justificar que começamos a fazer o Estado da Nação. Mas é um gosto. Enquanto formos Estado-nação. Não, o Estado da Nação. Sim, mas enquanto formos Estado-nação. Enquanto formos um Estado-nação, diz bem. É um gosto e um privilégio, porquanto, embora eu, durante muitos anos, tenha residido limítrofe da freguesia de Vila Verde, em Carritos, e, portanto, fazendo, enfim, fronteira no Ribeiro com a freguesia de Vila Verde, agora também amputada, pelo que sei, mas aqui muito perto, aqui nos altos da Salmanha, onde viveram os meus avós, os meus pais, os meus tios, o meu pai, os meus tios, e que, portanto, ali foram criados nos fornos de cal, para fazer a cal gorda, que depois era mandada para o interior, para a Algeriça, para fazer os carbonetos, e, portanto, conheço bem a freguesia. Aqui passei muito
muito tempo. Aqui descendo esta estrada da Fontela e à pesca no rio, tinha essa possibilidade de ter a acessibilidade com a Estatão vedada. E deixe-me dizer que a freguesia de Vila Verde é das freguesias mais emblemáticas da Figueira da Foz. Porque a freguesia de Vila Verde, por estranho que pareça, era uma das freguesias pilares da indústria da Figueira da Foz. Pilar pela indústria que existia, não só a Vila da Fontela, como a metalurgia que existia em Vila Verde, mas também porque uma parte significativa da força operária do Concelho da Figueira, nomeadamente a indústria da construção naval, de base metalúrgica, era oriunda de Vila Verde. E, portanto, Vila Verde foi também, ao longo de muitas décadas, um sustentáculo importante da Figueira da Foz e da sua força de trabalho. Nós estamos a falar das novas indústrias que chegaram à Figueira nos anos 60, estamos a falar muito antes disso. Com a indústria pesada muito violenta para as pessoas, os homens que separavam o vidro, as mulheres que empalhavam os garrafões, a metalurgia pesada que aqui existia, mas também muito castigada, porque era uma terra muito antifascista, uma terra de resistência, em que, a miúde, as prisões, as perseguições existiam na freguesia de Vila Verde. Vila Verde foi muitas vezes o baluarte do movimento operário na Figueira da Foz, e isto tem um grande significado para a Figueira, porque a Figueira foi sempre uma terra de grande resistência, uma terra liberal, uma terra progressista, e Vila Verde era de facto um emblema, uma bandeira no movimento progressista da Figueira da Foz, e portanto acho que é justo recordar aqui os homens e as mulheres que tantas vezes passaram noites de tortura e que eram vilaverdenses e que viviam com as suas famílias e as angústias das suas famílias. Por outro lado, Vila Verde tem esta característica muito especial, que tem o potencial, mas depois isto não se traduz numa realidade. Vila Verde era, para além de São Julião, a única freguesia que era atravessada por duas linhas férreas. Elas confluíam na Figueira da Foz, mas em Vila Verde passavam duas linhas férreas. Não? E Vila Verde vivia entre essas duas linhas. A linha que passava à beira-rio e a linha que passava lá em cima, no Alto da Salmanha, infelizmente, para todos nós, desativada. A questão para mim da reorganização administrativa coloca-se noutros parâmetros. Eu fico muito desgostoso por ver o nosso Presidente da Junta dizer que a sua grande aspiração é fazer uma casa mortuária. Que estranho país este. Quer dizer, num país que desperdiça recursos, que gasta dinheiro em coisas perfeitamente desnecessárias, temos aqui um homem que tem duas indústrias pesadas na sua freguesia, que criam postos de trabalho, com certeza, mas causam incómodo aos cidadãos que nelas vivem. E cuja aspiração é ter uma casa mortuária. E contribui fortemente para o PIB do Conselho, para o orçamento da Câmara. Essa é outra questão. Porque quando o Presidente coloca a questão da derrama, nós temos que encontrar um outro paradigma. Porque, vamos lá ver, a derrama devia ser distribuída em função da origem, em função não da base autárquica, isto é, na base municipal, mas redistribuída para as freguesias onde ela é originada. É evidente que dirão assim, mas isso daria a freguesias como, por exemplo, Marinha das Ondas, onde estão localizadas algumas das indústrias pesadas, um grande aumento índice de desenvolvimento em detrimento de outros. Mas depois teríamos que encontrar as devidas compensações. Agora, a questão de fundo é que temos que questionar, porque o que hoje se diz em Portugal, e é comum dizer, em defesa do movimento autárquico, é dizer um escudo gasto numa Câmara, por uma Câmara, um euro gasto por uma Câmara corresponde a 10 euros gastos pelo Governo Central. E a pergunta que fica é esta: e um euro gasto por uma junta de freguesia, a quantos euros corresponde numa Câmara Municipal? E, portanto, nós temos que encontrar uma outra forma de fazer redistribuição de verbas para as freguesias, porque eu tenho a noção de que, de facto, um euro gasto numa junta de freguesia, que são quem está em contacto direto com as populações, é de facto muito mais útil, muito mais necessário, muito mais produtivo que se calhar 10 euros gastos numa autarquia ou 100 euros gastos no Governo Central. Compreendo também a angústia do Presidente da Junta relativamente à amputação de cerca de 50% do território da freguesia.
Bem, isto é uma coisa muito complicada. Uma junta de freguesia que de um momento para o outro vem amputado, não é só uma amputação da receita, é a amputação da sua memória coletiva. Porque, vamos lá ver, a Morraceira fazia parte do património genético da freguesia. Eu recordo, penso que muita gente que está aqui se recordará, eu tenho aquela rara infelicidade de já ser muito velho. Mas recordo que, não por é assim exemplo... tão rara. É rara infelicidade. Mas recordo que quer o ginásio, quer a Naval, nos tempos áureos em que o remo era o grande emblema da Figueira da Foz do ponto de vista desportivo, não era esta mediatização do futebol. Grande parte dos remadores das coletividades, nomeadamente da Naval, eram pessoas oriundas da freguesia de Vila Verde, trabalhando muitas delas no sal da Morraceira, nas salinas. E as grandes estipulações de remo da Figueira da Foz, muitas delas eram oriundas daqui, para não falar, enfim, naquele vulto que todos sabes, todos conhecemos, nascido na Fontela, que era o Alves Barbosa. Mas isso é uma circunstância. Agora, amputar, digamos, por um ato administrativo, sem consulta por um lado, e sem permitir uma adaptação, e sem uma explicação racional às pessoas, é um ato de grande violência. Não tanto pela receita, mas pela memória histórica, porque a receita também é importante, mas a memória histórica desta... E essas foram as razões que levaram Vítor Guedes a bater com a porta do movimento Figueira 100%, que juntamente com o PSD viabilizaram em sede da Assembleia Municipal essa proposta. Então, bem-vindo, Manuel Marques, até parece que é um espectador, mas não é. É o comentador, bem-vindo a esta primeira edição do Estado das Freguesias, que começa aqui precisamente em Vila Verde, no Grupo Recreativo Vilaverdense, que nos acolheu aqui para esta primeira edição. O que é que tem a dizer relativamente à reforma administrativa, aos desabafos, aos anseios do Presidente, manifestados aqui pelo Presidente da Junta, Vítor Alemão? Se calhar, acho que em primeiro lugar era capaz de gostar que o microfone funcionasse, com licença, e a ver se funciona. Já está a funcionar. Já está a funcionar. Pronto, em primeiro lugar, gostava de cumprimentar todos os que estão a assistir e os seus telespectadores. Teria que se aproximar mais do microfone. E agradecer o convite que a TV me fez e esperar estar à altura, já que também cumprimento os meus dois colegas de comentadores, estar à altura deles, pessoas experientes e batidas nesta arte do comentário. Claro que não posso deixar de cumprimentar também aqui o Sr. Presidente da Junta. Quanto à questão da reforma administrativa, isto é como todas as reformas são complicadas. Agradam a alguns e desagradam a muitos. O que é certo é que o mundo não é estático, está sempre em movimento e, portanto, nós temos que procurar encontrar as melhores soluções. Manuel, não farei a dinâmica é uma coisa, a revolução é outra. Certo, e aquilo que se assistiu aqui em Vila Verde, pelas palavras de Vítor Alemão, não foi uma dinâmica de um mundo que não para, mas sim uma revolução que ninguém esperava relativamente ao território claro que sim, foi retirado. Eu não faço parte também da lista pois não, da Junta, porque não faço parte da lista negra. Não fiz parte de nenhum órgão. Eu não sei se foi uma revolução, se foi uma contra-revolução. Ou isso. Pois, revolução no sentido que foi uma coisa, foi uma mudança brusca. Eu acho que foi uma reforma e todas as reformas têm os seus pós e os seus contras, não é? É evidente que ela deveria ter sido feita uma auscultação, deveria ter sido feito um estudo e portanto, foi tudo um pouco com muita rapidez, com pouca atenção e nem sequer foi ao esquadro, à regra e esquadro. Tanto que ainda há bocado, em conversa, estava a ouvir algo que me estranhou, quer dizer, como é que há aí uma zona da freguesia, um limite da freguesia, que não se sabe bem onde é que é o limite, porque não está definido, não há um caminho, não há um ribeiro, não há nada natural. Não há uma delimitação. Uma delimitação natural que define. Isto demonstra que houve aqui alguma pressa em fazer uma reforma que eventualmente seria necessária, mas que provavelmente, como todas as reformas, teve falhas e parece-me que aqui a falha foi grande, não só
aspecto do território, mas também no aspecto económico, porque parece-me exagerado este corte, mas também, vamos lá ver, compete aos órgãos locais, e neste momento, eventualmente à Câmara Municipal, tentar encontrar no seu orçamento soluções que possam, de certa forma, equilibrar este corte, não é? E isso, claro, tem a ver com o poder reivindicativo da freguesia e tem a ver com a disponibilidade e a capacidade negocial que a Câmara tem que ter. Que ideia é que tem da freguesia de Vila Verde? Olha, a freguesia de Vila Verde era aquilo que há bocado estava a comentar, eu ouvi aqui atentamente e foi isso que eu também já pensava falar, que é a questão das vias de acesso à freguesia, que acho que realmente não são as adequadas. E nomeadamente o perigo que é quando estão aqueles caminhões todos ali à frente da fábrica, o perigo que é para quem ali passa. E também a outra estrada, que é de saída dos caminhões, né, que é a Rua dos Cerrados, que realmente apresenta ali zonas delicadas. E isto é uma situação que, para mim, carecia um envolvimento não só da Junta, como da Câmara e como do Poder Central, no sentido de encontrar aqui uma solução. Lá está, as fábricas têm de bom, mas também aquela fábrica, quando foi construída, não se pensava neste desenvolvimento e chegamos hoje à conclusão que ela, se calhar, não está no local adequado. Mas é ali que está, ainda bem que está, porque traz mão de obra e traz receita para o Conselho, mas o que é certo é que temos ali um constrangimento que já decorreram tantos anos e não encontramos uma solução para ele. Depois a questão realmente do rio, eu há bocadinho estava aqui em emenda cavaqueira com o Sr. Presidente da Junta e estava a perguntar-lhe sobre a tal via pedonal que já está falada e em projeto há tantos anos. É uma ciclovia. A ciclovia que também... E que será seguramente também uma via. E que terá que será importante, penso eu, em termos turísticos, porque hoje é uma das zonas, um dos aspectos turísticos que é desenvolvido em várias partes da Europa e não só da Europa, que é o turismo de ciclismo. O cicloturismo, não é? O cicloturismo e há zonas lindíssimas. E depois também, aproveitando agora esta deixa e introduzindo aqui mais qualquer coisa, é esta questão que eu sinto na Figueira da Foz, é que não aproveita os locais bonitos que tem. E esta freguesia tem os moinhos e tem, agora também vou aproveitar uma dica aqui do Sr. Presidente, que é o Mirador da Salmanha, que se calhar algum estrangeiro conhecerá, mas eventualmente a maioria dos habitantes da Figueira da Foz não o conhece. E não o conhece porquê? Porque não há sinalização, não há sinalética. Se for ao posto de turismo, que é o normal, quando uma pessoa vai fazer visita a uma cidade, pedir um mapa, que não há essa sinalética, e estão aqui dois pontos que são bonitos, que se podem visitar, que trazem, os moinhos trazem um pouco a memória, a raiz da freguesia, e que não são devidamente divulgados, o que eu acho que é lamentável. Muito bem. Vítor Guedes é um vilaverdense. Que sentimento... Sim, sou vilaverdense, claro. E é claro que tem um sentimento profundo, pelo menos mais profundo do que seguramente Carlos Beja e Manuel Marques, ou talvez não sei, relativamente a Vila Verde. Pois, eu estava a ouvi-los falar e não sei, talvez por ser daqui nascido e criado, eu acho que a freguesia Vila Verde é, para a minha opinião, é a freguesia mais bonita do Concelho da Figueira da Foz, porque tem uma riqueza que mais nenhuma tem do ponto de vista da sua exposição. Aliás, o Sr. Presidente há pouco falou sobre isso. É a sua exposição para o rio, a sua exposição para sul, a sua luminosidade. E, de facto, temos aqui uma riqueza que não é explorada e que tem prejudicado enormemente a freguesia. Aliás, isto é quase, talvez, genético, não sei, porque já a própria Figueira da Foz, que tem uma frente de rio extraordinária, que também não a aproveita. E as autoridades, quem determina a organização até do território, com os planos de diretores municipais portanto, de ordenamento do território, nunca tiveram a preocupação de facto,
retirar das povoações que temos, e designadamente aqui da freguesia, o seu grande potencial, que é o rio. E o rio esse que foi o escoamento, designadamente o sal das nossas salinas, para o interior do país, que deu origem, inclusivamente, a Carregal do Sal, precisamente também por causa da deslocação que se fazia das salinas daqui, que se transportava para o interior, que depois era inclusivamente levado para a Espanha, e era aí o interposto comercial, e também acontecia com a cal gorda, que era aqui nos fornos, que a minha família também teve e explorou fornos de cal, e não só por aqui. E aqui a família de Carlos Beja, exatamente a mesma coisa. Estava também a ouvir falar da ciclovia. Ciclovia, já quando eu estive na Câmara, em 2002, tive reuniões, quer na Câmara Municipal de Montemor, aliás, o Sr. Carronda, que era nessa altura o presidente da Junta de Freguesia, recordar-se-á, reuniões na Câmara Municipal de Montemor e depois na de Coimbra, porque se pretendia, nessa altura, levar para avante o projeto que era ligar a Figueira, a Montemor e a Coimbra por uma ciclovia. O que teria sido... O projeto existe, o projeto foi feito. Pois, o problema é que isso é pródigo do nosso país, fazem-se muitos projetos e ocupa-se muita gente e gasta-se até muito dinheiro nos projetos, mas depois eles não passam de projetos com prejuízo, muitas vezes, das povoações, e é este o caso. Porque tivesse Vila Verde, esse projeto ter sido alcançado e ter prosseguido, e provavelmente hoje não estaríamos a falar de que estamos todos de costas voltadas para o rio, quando temos a riqueza, aquela riqueza ali à nossa mão, sem a alcançarmos. E esse é, de facto, um prejuízo que nós temos, um déficit que nós temos enquanto vilaverdenses, mas temos enquanto figueirenses no seu todo, porque de facto temos uma riqueza extraordinária que, do ponto de vista turístico, poderia ter um potencial enorme para o concelho e, em particular, para a freguesia, que não a aproveitamos e a esbanjamos claramente. Carlos Beja, Vila Verde, pelas suas características urbanísticas e também pela habitação social, e não só, também cresceu, Vila Verde cresceu, para além dos empreendimentos de habitação social, transformou-se numa vila dormitório da cidade da Figueira da Foz. Não tenho essa opinião. Pergunto. Não, eu acho que não. Tem uma vida própria, digamos. Nós que conhecemos algumas vilas dormitórias por esse país fora, até à volta de Lisboa, por exemplo, ou mesmo à volta de Coimbra, e as características de Vila Verde são completamente diferentes. Mas antes de responder, deixe-me dizer que o nosso colega Vítor Guedes é, de facto, entre todos nós, enfim, nascido aqui, e é até o único que teve, hoje já não funciona, mas tinha um apiadeiro com o seu nome. Eu ainda sou do tempo de haver um apiadeiro do Guedes. Portanto... Conte lá isso, do Guedes, essa do apiadeiro. Não, o que eu sei é que o apiadeiro foi feito com pedra das pedreiras do meu avô, e depois tinha lá a designação Fontela Guedes. Exatamente. Fontela Guedes. Exatamente. E nós tínhamos também, de facto, ali um terminal ferroviário, porque inicialmente era dali que saía a cal gorda, não só anteriormente pelos barcos, pelos botes, não é? Posteriormente pelo terminal, e também recebíamos dali, por causa do descasque de arroz, recebíamos ali o arroz vindo quer daqui, mas sobretudo lá debaixo do Alentejo. Há autarcas e autarcas da Figueira da Foz que têm o seu nome escrito na toponímia da cidade. Sim. Não, mas é outro. É antigo. Vivos, o que ouvimos aqui falar é história, não são coisas recentes. Isto é história. Isto é história. Isto faz parte daquilo que eu chamava a memória genética de Vila Verde. Mas eu acho que, respondendo à sua pergunta e tomando as palavras do Sr. Presidente, eu acho que Vila Verde conseguiu integrar muito bem
um conjunto, eu não gosto do termo habitação social. É habitação. Pode ser habitação a custos controlados, mas é habitação. O termo social, do meu ponto de vista, é tentarmos empurrar pessoas para um gueto. E nós queremos é tirá-las do gueto. Isso é estigmatizante? Pode ser um pouco. E, portanto, mas eu acho que Vila Verde conseguiu integrar. Eu venho aqui muitas vezes, e não venho só ao Festival das Sopas, venho várias vezes. Mas integrou muito bem esta comunidade. A comunidade tem problemas, com certeza. São pessoas que prejudicam, por vezes, pelos seus hábitos e pela sua cultura, não têm o civismo que seria exigido, mas a nossa missão é também fazermos pedagogicamente, forçarmos aqui as pessoas lá. Mas, como Vila Verde tem uma vida própria, tem um conjunto de coletividades, mas tem uma vida própria, este sentido da vila dormitório não encaixou. E, portanto, as pessoas aqui não vêm só dormir a Vila Verde. As pessoas aqui vivem em Vila Verde. Muitas delas trabalham em Vila Verde. Trabalham em Vila Verde, muitas delas, e, portanto, aquele sentido pejorativo que nós temos muitas vezes em Vila Dormitório. Não obrigatoriamente pejorativo. Não, mas a conotação. A conotação não existe neste. Mas deixe-me dizer aqui uma coisa que o Sr. Presidente falou em relação às empresas. Eu fico satisfeito por ver. A responsabilidade social das empresas. A responsabilidade social das empresas. Ou a falta dela. Exatamente. Eu fico satisfeito pela EDP cumprir esse papel, enfim, e que irá cumprir o protocolo que veio assinar, não tenho dúvidas disso, até porque a EDP hoje já não é pública, mas quando era pública também tinha um código de ética e de responsabilidade social que tinha que cumprir, como todas as empresas públicas deste país. Mas as empresas privadas, sejam de maior ou menor dimensão, também têm um código de ética que devem cumprir e de responsabilidade social. E não é nenhuma esmola. É algo que deve fazer parte do código das empresas e que, do ponto de vista fiscal, também tem a sua importância para as empresas. E, portanto, eu acho que o Sr. Presidente deve insistir, porque quem se debate, de facto, com a exiguidade das verbas que tem, qualquer verba que venha por acréscimo é bem-vinda, e eu gostava muito que o senhor insistisse, Sr. Presidente, porque as empresas também têm essa obrigação com as populações onde estão inseridas. Manuel Marques, Carlos Beja acabou de falar na responsabilidade social das empresas, o Código de Ética. Eu pergunto-lhe se, para lá ou para além da responsabilidade social, se elas deveriam ter sensibilidade social. Obviamente que sim. Obviamente que sim. Mas sabe que muitas vezes, o Dr. Carlos Beja agora falou de um aspecto que é o aspecto fiscal, O mecenato, que as empresas podem beneficiar. Eu acho que muitas vezes há desconhecimento, mesmo nas empresas. Não, seguramente nas grandes empresas, nas médias, não é? Eu não sei se também não haverá nas grandes empresas. Porque as empresas são feitas por homens. E muitas vezes o alcance que eles querem tirar é diferente, é mais económico, e estão preocupados com uma grande questão que hoje se põe, que é das estatísticas. Hoje toda a gente vive para as estatísticas. Não importa se os caminhos e se os resultados são os melhores, mas se a estatística diz que sim, vai. E, portanto, falta-lhes este caráter social, falta-lhes o caráter humanista, que se nota no próprio Estado e que vai efetivamente para as empresas privadas. Eu digo, Vila Verde tinha aqui um grande prémio de atletismo que tinha uma publicidade nacional e que de repente falhou. Acabou, por alguma razão que eu não desconheço, qual, mas acabou, se calhar foi por falta de apoio. Eventualmente, se algumas empresas que aqui estão colaborassem um pouco mais, manteriam esta corrida que havia aqui e que trazia uma projeção da própria freguesia e do Conselho por arrasto, não é? Temos aqui na plateia, daqui a pouco vamos falar com ele, o António Gomes, que é o presidente do Grupo Recreativo Vilaverdense, e tudo quanto é esta é uma das apostas de recuperar
esta prova de atletismo para Vila Verde, que já teve bastante prestígio nacional e até internacional, porque teve a participação de atletas internacionais. Eu creio que da nossa parte está tudo, a não ser que queiram acrescentar alguma coisa relativamente a Vila Verde, para se despedirem, está tudo dito. Vítor Alemão, o próximo programa, o segundo do Estado das Freguesias, que se estreia hoje aqui em Vila Verde, vai ser em Lavos. Isto não tem nada a ver, com a Ilha da Morroceira, isto é mesmo mera coincidência, é mesmo por acaso e não tem nada a ver também com aquela história do saneamento da Fontela ter começado na sua rua. É mesmo coincidência. Quer mandar alguma mensagem ao seu homólogo José Elísio a propósito da Morroceira, que faça bom proveito ou não dela? Esta é a minha última provocação da noite, prometo. Sim, pode ser considerado assim, mas nós, vilaverdenses, nada temos contra os lagoenses. Claro. Nós damos bem com toda a gente, sabemos receber toda a gente e acho que toda a gente que vem, que é forasteira, vem a Vila Verde, se sente bem, porque nós sabemos receber. A única coisa que eu desejo é as melhoras para o Sr. José Elísio, porque acho que também precisa e também não podemos ser mauzinhos. Ele necessita ficar... Doutor Alemão, mais uma vez, muito obrigado por nos ter recebido na sua freguesia, nesta que foi... Ainda não acabou, porque vamos falar com o António Gomes, a primeira edição do Estado das Freguesias da Figueira TV, em parceria com o Diário As Beiras. Vamos percorrer as 14 freguesias no Conselho, poderiam ser 18, não é? Se em 2013 a Vila Verde não ficasse com menos de cerca de 50% do seu território. Então, António Gomes, o Grupo Recreativo Vilaverdense, como disse no início, é um dos ícones do associativismo da Figueira da Foz e é uma das mais importantes coletividades da freguesia da Vila Verde. Estamos numa sala por onde já passaram muitos espetáculos, bons espetáculos, iniciativas também desta comunidade vilaverdense, cuja sede se encontra ao lado de um pavilhão pelo qual o GRV e todos os vilaverdenses lutaram ao longo de muitos anos, não é verdade? Ora, em primeiro lugar, boa noite. Gostaria de agradecer à Figueira TV e ao distinto painel estarem presentes nesta vossa casa. É uma honra tê-los entre nós. É verdade, também é uma honra e um privilégio ser presidente, com a modéstia à parte, de uma das maiores coletividades do concelho da Figueira da Foz, não só da nossa freguesia, mas do concelho da Figueira da Foz. E só para relembrar, um colega do painel falou do grande prémio... Manuel Marques. O Dr. Manuel Marques. Também gostaria de relembrar que esta casa realizou a 10ª taça dos clubes campeões europeus de estrada masculino. Isto prova o prestígio, a qualidade das nossas organizações. Infelizmente, não se pode dar um passo maior que a perna, a falta de apoios levou-nos a acabar com o grande prémio, porque não hipotecamos esta casa a troco de qualquer coisa. Mas este é um dos seus desideratos, não é? Evidentemente, quem não gostaria de poder continuar com os grandes prémios, porque esta casa tem a área cultural, a área recreativa, a área desportiva, e temos feito um grande papel também na integração de todos nós, da nossa freguesia, porque diariamente, ali ao lado, cerca de 100 atletas, incluindo balé, sapateado, dança, grupo de cantar, ginástica, manutenção e futsal, todos dizem esta casa está viva, por isso é que os vilaverdenses lutaram há 13 anos pela construção deste pavilhão, que não é um elefante branco. E a atual direção do GRV homenageou-os através de uma galeria que conta a história do pavilhão e de uma outra galeria que conta a história da própria coletividade através das fotografias dos presidentes. Eu quando fui presidente de 2001 a 2005 e tinha como colega de direção vice-presidente, um grande presidente desta casa, que era António Rafael, foi uma das nossas ideias preservar a memória desta coletividade. Só preservando a memória desta coletividade é que podemos perspectivar o futuro dela. E era uma coisa que nos doía, quando olhávamos para uma fotografia e um dizia que era o Miguel e outro dizia que era o António. Quando os mais idosos aparecessem, perdia-se o rasto da história do clube.
Hoje, felizmente, no passado dia 24 de maio, inaugurámos uma galeria presidencial com as fotos de todos os presidentes até hoje. Homenageámos um homem que é o António Rafael, foi o diretor dos 30 grandes prémios e da Taça dos Campeões Europeus, e fizemos uma breve montagem de fotografias do pavilhão, que hoje que temos ali uma sala que dignifica o Grupo Recreativo Vilaverdense. Em que ano foi fundado o Grupo Recreativo Vilaverdense? Olha, tenho 94 anos, 1920. É só fazer as contas como alguém diria. Exatamente. Tem 94 anos. É uns troquezitos, é isso mesmo, é isso mesmo. E quantos sócios tem? Cerca de 700 sócios. E o seu mandato termina quando? O meu mandato termina em dezembro. E vai candidatar-se ou não? Vai dizer-me que ainda é cedo para decidir? Não, É que estamos a um mês, não é? Se lhe vou dizer que estou cheio de trabalho, felizmente, porque esta casa, todos os dias, o senhor sabe tão bem aquilo que eu estou a dizer, todos os dias temos realizações, todos os dias temos que trabalhar para pagar as despesas desta casa, porque as despesas são grandes, mas somos um clube sério, que ao dia certo os nossos compromissos estão. Isto é com muito trabalho da direção, dos delegados e da colaboração da população e sócios em geral, porque não nos podemos queixar qualquer realização que a gente faça, temos o apoio dos sócios e amigos. Antes de me responder à pergunta, quantas pessoas é que mobiliza o Grupo Recreativo Vilaverdense diariamente, através de todas as suas secções? Tem também o grupo musical, não é, que é o Terra Nostra? É o Terra Nostra. Do qual faz parte, aliás, o Presidente da Junta. Temos o Terra Nostra, agora temos mais uma nova modalidade que é o kickboxing. Se não estou a dizer bem, peço desculpa. Kickboxing. Exatamente. Temos a ginástica, temos o balé, temos o Reviver Dança, que fomos recuperar dos saraus dos anos 70 e 80, conseguimos que as pessoas voltassem novamente a ensaiar para reviver o passado e perspectivar o futuro. Esta casa... Então, faz ideia quantas pessoas, mais ou menos, orbitam englobando em torno tudo, só o futebol movimenta 70, 80 pessoas por dia. Se calhar 200. Sim, mais coisa, menos coisa, como é lógico. Então, respondam-me lá a pergunta, vai candidatar-se? Eu já estou como sou presidente da Junta. Nem confirmo, nem desminto. E isto porquê? Normalmente, Deus quando queira, uma resposta... e isto sinceramente, do fundo do coração, Deus queira que aparecesse 1, 2, 3 listas candidatas. Era sinal da vitalidade que o clube tem. O clube tem. Só que as responsabilidades são tantas. Sim, e as pessoas... António Gomes, e se Deus não estiver bem disposto e não quiser? De certeza absoluta que eu ou alguém não deixará o clube fechar. Muito bem. Muito obrigado por ter aberto o clube para esta primeira edição do Estado das Freguesias. O António Gomes, presidente do Grupo Recreativo Vilaverdense, onde iniciamos um périplo pelas 14 freguesias do Concelho da Figueira da Foz. Boa noite também à assistência, obrigado por terem estado aqui e a vocês pelos vossos comentários. Mais uma vez, bem-vindo, Manuel Marques. Obrigado, Vítor Alemão, presidente da Junta de Vila Verde. Boa noite.